Olá, internautas aqui da TV 61, do site Expresso 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua e o Mundo do Trabalho, com o Eymar Loguécio, é advogado, especialista em direito do trabalho e sindical, e ele é membro do grupo de estudos O Direito Achado na Rua, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, da Universidade de Brasília, UNB. E nós temos hoje a grata satisfação de receber aqui como convidada a Bárbara Vasques. A Bárbara, ela é doutoranda e mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, docente e coordenadora de pós-graduação da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho e também professora visitante da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O tema do nosso programa de hoje é negros e mulheres no mercado de trabalho. A Bárbara vai trazer uma série de dados importantes do DIEESE, das suas pesquisas. Eymar, como está você? Tudo bem, meu irmão? Olá, João, como você está? Bárbara, prazer receber a Bárbara aqui no nosso espaço, né? Na semana passada nós dissemos que teríamos aí os convidados e a Bárbara é a nossa primeira convidada aqui no programa. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigado por ter aceito o nosso convite para bater esse papo. E o tema não pode ser mais importante e nem também tão representativo como tratar de negros e mulheres no mercado de trabalho, né? Sobretudo no mês de maio, que nós estamos falando de um mês que se inicia com o direito do trabalhador no dia 1º, mas que também tem uma referência importante aí no 13 de maio, enfim. E temos também a situação da pandemia, né? Que tem atingido, conforme alguns estudos que têm sido publicados, esse recorte de gênero e esse recorte de raça de forma ainda mais cruel, né? Então, nosso papo aqui com você, Bárbara, começa por aí. O que você pode nos falar, o que você pode nos contar, que dados você pode compartilhar conosco sobre esse tema? Só para fazer minha saudação a você, Bárbara, também, né? Prazer enorme estar aqui com você. Mas diga lá, o que você tem para nos responder diante dos questionamentos do Eymar? Obrigada, João. Obrigada, Eymar. Um prazer estar aqui com vocês. É um debate muito importante, né, para a gente retomar o mês de maio e em todos os dias, porque eu acho que o Eymar concorda comigo, né, que falar de mercado de trabalho no Brasil sem falar a situação dos negros e das mulheres é impossível, né, porque a gente, de fato, tem uma construção histórica desigual, né, de um mercado de trabalho muito cindido, em que, de fato, os direitos do trabalho e uma certa inserção dos trabalhadores numa estrutura produtiva mais moderna, né, ela nunca chegou a ser completada. Então, diferente, né, da Inglaterra, da França, né, que constituíram mercados de trabalho em que o assalariamento era a regra, aqui no Brasil a gente sempre teve uma parte que briga para se incluir e uma parte que é evidentemente excluída do mercado de trabalho. E isso está muito vinculado, né, à cor da pele e vinculado ao gênero, ao sexo, né? Então, essa exclusão ela é estruturante. Acho que quem faz análise de mercado de trabalho sem falar disso, está fazendo uma análise bem parcial. Uma vez eu vi a professora Helena Irata falando isso na Unicamp e achei bem curioso, né? Que ela lia um documento dizendo, olha, nos anos 2000, né? Com aquele comecinho de anos 2000 ali que a gente teve crescimento econômico, né? Algumas conquistas no campo do direito do trabalho. E ela leu um material que dizia o seguinte, que agora a gente poderia focar atenções também, por exemplo, nos temas de gênero, de igualdade racial. E ela falou, mas isso aqui isso não é um debate setorial, isso é um debate estruturante do mercado de trabalho brasileiro, né? Então, Eymar, para a gente discutir um pouco os dados, né? Queria, evidentemente, falar rapidamente aqui, não vou fazer uma apresentação de técnico do DIEESE, né? Que às vezes a gente se empolga com os gráficos, mas eu vou fazer uma propaganda e divulgação dos estudos que a gente tem feito no DIEESE, né? Ao longo da pandemia, muitas notas técnicas setoriais e tratando
de forma mais geral, do mercado de trabalho foram produzidas, né? Porque o Diese nasce um pouco com esse intuito, né, de fornecer subsídios para os trabalhadores na compreensão do mercado de trabalho, na construção das políticas públicas. Então, a gente fez muitos trabalhos que vão, né, de encontro a esse objetivo. E, bom, durante a pandemia, a gente teve que se deparar com diversas contradições da nossa construção histórica, né, da nossa constituição enquanto sociedade, que no momento de crise econômica, né, que a gente atravessa desde 2015, tá bom, a partir de 2017 a gente teve algum crescimento econômico, mas não dá para dizer exatamente que tem recuperação, né, tem crescimento perto de 1% e muito centrado no setor primário, né, quer dizer, a economia está patinando e a gente ainda está muito longe, por exemplo, de recuperar o PIB per capita de 2014. Então, é evidente que a gente já tem uma situação de crise que se prolonga, uma situação de reformas no mercado de trabalho que vão tendendo a gerar uma sociedade mais desigualada, né? A gerar um certo empobrecimento dos trabalhadores. Mas a pandemia escancara isso de uma forma assim brutal, né? Brutal. Então, a primeira coisa, né, que eu queria destacar para vocês, depois eu posso compartilhar o que está no boletim 3 do Diese, vamos ver que lá está bem mais completo, mas a primeira coisa é o seguinte, né? O primeiro momento ali da análise da pandemia, o que a gente já observa? A gente observa uma grande saída de trabalhadores da força de trabalho. Então, né, mais de 10 milhões de trabalhadores saem da força de trabalho imediatamente, né? Quando a gente olha ali do finzinho do quarto trimestre de 19 e observa os dados do segundo trimestre de 2020, vê que tem uma saída brutal. Na verdade, até o terceiro semestre isso ainda continua, né? Depois, progressivamente, os trabalhadores vão voltando ao mercado de trabalho e a gente está nesse vai e vem, né, da pandemia desde então. Bom, mas é óbvio, né, que a pandemia vai atingir de forma diferenciada os trabalhadores, né? Então, o Diese teve esse cuidado de verificar os dados para negros, tanto homens negros, mulheres negras, homens brancos e mulheres brancas. E, para nossa surpresa, o que a gente percebeu? Que dessa redução, né, que era um pouquinho superior a 10 milhões, 76,6% dos que saíram do mercado de trabalho eram negros. Então, veja a brutalidade da pandemia sobre a população. E aqui eu estou falando de homens e mulheres, foram 3,8 milhões de homens negros que saíram do mercado de trabalho e 3,6 milhões de mulheres que saíram do mercado de trabalho. Então, eles são literalmente expulsos, né? Por que isso acontece? Não queria te interromper, mas assim, um dado que eu acho interessante, quando você fala desse número dos que foram expulsos do mercado, especialmente mulheres negras, homens negros, tem que levar em consideração também que já era um percentual da massa total de trabalhadores menor, não é? Quer dizer, já é um número menor de trabalhadores do ponto de vista da composição formal do mercado, não é? Ah, sim, dentro do mercado formal, com certeza. Isso. Essa expulsão ela é ainda mais grave sob esse ponto de vista, né? Porque se você diminui ainda mais, talvez a proporção, né? Com certeza. Sabe, Mari, a gente até ficou surpreso, porque esse boletim ele mostra, né, quando você vai analisar, um aumento da renda média do trabalho. Uau, que coisa maluca. Por quê? Porque a gente tirou do mercado de trabalho os trabalhadores que são mais precários. Então, por que tem uma redução da força de trabalho tão grande entre negros? Porque quem está no trabalho informal? Quem faz o trabalho de ambulante? Quem faz o trabalho doméstico sem carteira? Esses trabalhos foram simplesmente impossibilitados durante a pandemia. Quer dizer, muitos trabalhadores ainda persistiram, né, e foram em busca do seu alimento, mas todo mundo que tinha o mínimo de condição de se alimentar sem se expor às ruas, enfim, tomou essa opção. Os trabalhadores formalizados tiveram outras formas, né, de manutenção do seu emprego, inclusive algumas políticas públicas, como a MP 936, né, que você fazia um acordo de redução de jornada ou suspensão
do contrato, que, enfim, também foi alvo de críticas, mas minimamente preservava, né, o vínculo de emprego. Teve a medida provisória 927, que também tinha suas contradições, né, porque dava um poder, uma certa discricionariedade, né, um poder de decisão muito grande do empregador, mas ela foi importante na medida em que ela permitiu que os trabalhadores formais fossem para home office, etc. Depois a gente foi brigar para que o home office fosse melhor regulamentado, né? A gente foi discutir os termos dessas medidas. Mas, veja, havia alguém elaborando para a proteção desses vínculos formais. A população que está no mercado informal e que, sobretudo, precisa sair às ruas ou se deslocar, por exemplo, para a realização do trabalho doméstico, ela não teve opção. Ela não teve essa opção, né? Ela teve efetivamente que sair do mercado de trabalho. Então, é por isso que a renda na média até aumentou, porque quem ficou foram justamente os trabalhadores que já têm uma certa proteção. Então, um dado bastante brutal, né? Se a gente pegar, vou te dar um dado aqui só, por exemplo, né? Se a gente for ver por posição na ocupação, né? Que é uma pergunta específica que tem lá na PNAD, você vê que só os trabalhadores sem carteira já responderam por mais de 1/3, né, do número de pessoas que saíram do mercado de trabalho, os trabalhadores domésticos sem carteira. Então, na verdade, você vê que tem uma concentração dessa desconstituição do mercado de trabalho já muito nos setores precários, né? O Jazzy fez um outro dado que eu acho bastante interessante também, e triste, né, mas que revela um pouco essa interação, né, entre os indicadores de gênero, raça e os indicadores de renda, de classe social, né, é que a gente fez uma comparação, né, das pessoas que estavam ocupadas no primeiro trimestre e das que estavam ocupadas no segundo trimestre. Então, você vê que tem uma redução, né, do número de ocupados, e a gente foi ver em que setores, né, tinha tido uma redução maior do número de ocupações. E, bom, 23% dos trabalhadores que recebem até um salário mínimo tinham perdido a sua ocupação entre o primeiro semestre de 2020 e o segundo semestre de 2020. Quando você pega, por exemplo, os trabalhadores que ganham mais de 5 salários mínimos, a proporção é muito menor, de 3%. Então, a gente tem aqui 11,5 milhões de trabalhadores que perderam a sua ocupação de um trimestre para o outro, e, bom, 6,7 milhões recebem até um salário mínimo. Você percebe que tem uma concentração aí dessa vulnerabilidade e que tem uma ligação muito evidente, né, com gênero, com raça e, óbvio, né, com os indicadores de renda. Então, a pandemia expôs isso de uma forma muito evidente para nós, né? E, Bárbara, na verdade, também, né, como você acentuou no começo, o nosso mercado, estruturalmente, ele é um mercado não inclusivo, né? Então, com esse movimento, ele acaba acentuando as desigualdades, né? Porque, na verdade, se são os grupos de trabalhadores com menor renda que saem do sistema e têm maior dificuldade, inclusive, de voltar, porque eu acho que essa é uma outra característica, não é? Não só a dificuldade de entrar no mercado formal, mas, nos últimos anos, uma tendência de sair e não voltar. Quer dizer, então, conseguir algum tipo de ocupação fora do trabalho assalariado, né? E, às vezes, sequer fora do trabalho assalariado. Então, na verdade, isso a gente precisaria, né, examinar o que isso, de certo modo, nos leva a uma concentração, né, de determinadas ocupações protegidas, mas um grande número de trabalhadoras e trabalhadores completamente sem nenhum tipo de proteção, né? Quer dizer, se a proposta da nossa Constituição era de inclusão progressiva, né, desses setores para os sistemas de proteção, nós temos exatamente o efeito inverso nos últimos anos, né? E muito acentuado com a reforma trabalhista e muito acentuado agora também na pandemia, né? Essa expulsão, digamos assim, desses setores
para as franjas do mercado, né? E como é que você tem visto como é que o Diese tem acompanhado esse movimento? Quer dizer, como é que esses trabalhadores e trabalhadoras também estão conseguindo se organizar minimamente? Você vê algum tipo de movimento nesse sentido? Imar, eu concordo assim plenamente com o que você colocou, né? Eu acho que a gente até do ponto de vista teórico, né, precisa compreender bastante, né, essa interação entre os setores, digamos assim, tipicamente capitalistas do mercado de trabalho, que tem uma proteção, um certo arcabouço institucional, né, que o organiza e que tem, né, muitas vezes a proteção sindical também, porque são os setores mais organizados e conseguem também com isso lograr, né, construir entidades de trabalhadores fortes e ali ter uma interação, né, por luta, por mais direitos, etc. E tem uma parte que efetivamente não foi incluída, né, nesse sistema propriamente capitalista, né? Estou usando aqui termos assim, tipicamente capitalista, que é do Paulo Renato Souza, né? Eu gosto muito dessa tese, uma tese dos anos 70, que eu acho que procurava discutir um pouco essa relação, né, de um capitalismo num país periférico, quer dizer, uma leitura muito brasileira, que eu acho que é importante a gente retomar, assim como o Chico de Oliveira, né, como tantos outros. E eu acho que o que acontece, esses setores eles convivem e interagem, né? De toda forma, claro que a classe trabalhadora é uma só, mas elas estão inseridas de forma diferente dentro do sistema produtivo, né? Acho que é um pouco esse o recado. Claro que todos estão sob o capitalismo, mas também interagindo com o sistema de uma forma muito específica. E o que eu vejo é o seguinte, em determinados momentos, né, principalmente em momentos de fortalecimento de um projeto nacional, da construção de um processo de desenvolvimento econômico, aí de diferentes matizes, né, mais nacionalista, menos nacionalista, a gente tenta, digamos assim, incluir os que estão excluídos. Então, vamos pensar lá na construção, por exemplo, da legislação trabalhista com o Getúlio Vargas, nas suas contradições e críticas, né, que os estudiosos do mundo do trabalho, o próprio movimento sindical têm, né, essa constituição original do sistema brasileiro de relações de trabalho, mas ela pensava um processo de inclusão, né, de tentativa de inclusão dos trabalhadores num certo ideário de um capitalismo regulado, mais desenvolvido, etc. Há outros momentos, né, em que esses modelos são colocados. Então, como eu disse, por diversos matizes, né? Na minha opinião, por exemplo, no governo Lula e no governo Dilma, né, a gente também, aí de forma muito mais explícita e mais voltada, né, mais ligada com os ideais da classe trabalhadora, de uma luta por igualdade, de distribuição de renda, etc., uma construção de relações de trabalho que pudessem incluir os excluídos, né, com diversas políticas tentando, digamos assim, estruturar o mercado de trabalho. Então, resolveu todo o problema do excedente estrutural de força de trabalho no Brasil? Evidente que não, né? Não foi capaz de fazer grandes reformas estruturais, mas tinha um sentido de inclusão. Uau, isso para mim, né, no Brasil já é revolucionário, Sem né? dúvida, sem Inclusive dúvida. passível de golpes, né? Não é assim? É aquilo que alguns professores nossos têm trabalhado, né? No sentido de que a nossa Constituição ela constitui, né, uma organização social para que, no processo de inclusão, ela tenha essa cidadania reconhecida, né, e, ao mesmo tempo, um movimento em sentido inverso de desconstituir, né, essa Constituição, asseguradora de direitos, como se esses direitos fossem privilégios. Daqui a pouco, de fato, digamos, quem está no mercado de trabalho é visto, né, com uma situação de privilegiado, quando, na verdade, o que ele está tendo é exclusivamente os seus direitos reconhecidos, né? Então, você começa a ter... Marilena Chaui fala um pouco sobre isso também, né? A diferença entre direito e privilégio, né? Quer dizer, aquele que começa a se sentir, né, porque tem determinados direitos, como sendo um privilegiado, quando, na verdade, o que constitui a democracia é você ter direitos, né? E esse processo de inclusão de mulheres, de negros no mercado de trabalho, naquilo que se convencionou chamar de trabalho decente, né?
ela é uma diretriz civilizatória, né? Na qual nós não podemos abandonar. Eu acho que o trabalho, digamos assim, de pesquisa que o DIESE faz é muito relevante, é muito importante, porque nos subsidia para olhar para esse mercado a partir do seu viés, né? E também queria que você falasse um pouquinho, depois, ô João, a Bárbara poderia deixar para nós os links desse material do DIESE, né? Com certeza. Que as pessoas podem se interessar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da outra vertente do DIESE, que você também participa, que é a escola DIESE, porque muitas pessoas conhecem o DIESE como um departamento de pesquisa, mas poucas pessoas, ou nem todas as pessoas, sabem que o DIESE também tem uma escola, tem também cursos de especialização, inclusive de pós-graduação, e tem esse sentido formativo também. Então, eu queria que você, para a gente ir encerrando o nosso primeiro encontro aqui, que você falasse um pouquinho, porque você é a coordenadora da pós-graduação, não é? No DIESE, Uhum. e eu sei que o DIESE tem uns cursos aí que tem uma vocação de formação, inclusive no sentido da cidadania, dos direitos humanos. Eu já disse a você que tem um diálogo muito interessante com a própria ideia, com a epistemologia e com a prática do direito achado na rua. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Como é que você vê essa questão da educação, da formação, e o que ela pode ser transformadora para essa consciência de direitos? Perfeito. Bom, primeira questão, né? Assim, a gente sempre foi constituído enquanto instituição pensando um pouco numa universidade do trabalhador. Isso aí é um sonho dos anos 50, né? Que estava no DIESE, mas que efetivamente vingou, né? A partir de 2012 com a construção da escola. É lógico que desde os anos 50 a gente fazia a formação sindical, né? Tratando de todos esses temas, de alguma forma tendo essa troca com o movimento sindical, né? Em que a gente oferecia aportes estatísticos e recebia de volta críticas, preenchia um pouco com realidade concreta, né, aquilo que a gente tinha construído com o esqueleto da análise dos dados ali. Então, uma troca muito interessante e que a gente acha que dá, do ponto de vista acadêmico, uma contribuição importante, né? Isso que eu estou dizendo, por exemplo, da gente analisar a história do país, né, dos processos de desenvolvimento, do processo de construção de legislação, a partir do olhar da luta dos trabalhadores, por exemplo, observando as variações do salário mínimo, é uma contribuição muito importante que o DIESE faz, né, desde os anos 50. Quer dizer, o que acontece com governos que, de alguma forma, distribuem renda ou aumentam o poder de compra da classe trabalhadora? Né, por mais que isso apareça como algo que não é necessariamente uma grande reforma ou um processo de ruptura, ele é entendido pela classe dominante no Brasil como uma afronta, né? Como uma afronta, ameaça, né? uma ameaça, porque de alguma forma ela se estruturou para estar assentada nessa desigualdade, né? Resgatando um pouco o que o Florestan Fernandes trazia. Então, olha que interessante, né? A gente conseguiu construir um curso de graduação, né? Que é um bacharelado interdisciplinar em ciências do trabalho, que o estudante vai ter acesso à estatística, sociologia do trabalho, economia do trabalho, filosofia, um aporte para a produção escrita, né? Com o intento de produzir conhecimento sobre a classe trabalhadora, mas da perspectiva, né, da ótica do trabalhador, né? A maior parte dos nossos estudantes é de movimentos sociais, movimento sindical, assessores, lideranças, enfim, é um público muito interessante, muito diverso. Até acho engraçado, o pessoal fala que as aulas online são difíceis, que os alunos não interagem. Eu falo, não, lá no DIESE não tem isso, a gente o tempo inteiro conversa, os alunos participam, porque eles estão usando aquilo efetivamente para a realidade, né? E na pós-graduação, que é o que eu coordeno atualmente, a gente tem uma pós-graduação em Economia e Trabalho, e que também, da mesma forma, né, vai trazer aportes teóricos sobre a área de economia, sobre direito do trabalho, sobre negociações coletivas, sistema brasileiro de relações de trabalho, e sempre incorporando um pouco como a prática dos trabalhadores e suas organizações estão alterando, né, e disputando essa realidade, sobretudo a realidade brasileira, mas não só, mas também formulando novas questões, né? Então, por exemplo, na pós-graduação nós temos uma disciplina de desafios do mercado de trabalho,
em que a gente está tentando levantar possibilidades de proteção social num capitalismo do século XXI. Quer dizer, depois de reformas liberais, né, PEC do teto, reforma trabalhista, a lei de terceirização extremamente liberalizante, agora um ataque aos servidores públicos, né, com reforma administrativa, quer dizer, em que você vê o trabalho organizado no Brasil diminuir, minguar e ser muito atacado, né? A gente acompanha isso acontecendo com os petroleiros, com os bancários, com as categorias organizadas, os metalúrgicos, e agora também com o setor público, né? E como a gente poderia refletir sobre essa realidade para pensar sistemas de produção, sistemas de proteção social e do trabalho de todos os brasileiros, né? Não só os que estão nas categorias com organização tradicional, mas também extrapolar, né, essas condições e pensar um pouco, e o trabalho do entregador por Uber, né? O que a gente pode propor, quais são as experiências possíveis para organizar esses trabalhadores e para construir novos direitos, né? Sabendo que o sistema produtivo também está em transformação. Então, é um pouco essa a nossa função ali. Que você toca em 2 pontos que eu acho que são centrais aí, né? Primeiro, essa questão de que nós temos uma disputa permanente, né? E ainda quando não se reconhece, quando a pessoa não se reconhece nessa disputa, né? Tanto que se diz que, por exemplo, os entregadores ou o Uber, eles não gostam da CLT ou não gostariam de estar. Eu sempre faço uma provocação sobre isso, que eu digo, tá bem, não se perguntou a ele se ele quer ter proteção ou não. Se perguntou se ele quer ser empregado. Muitas vezes, ser empregado também não é um processo de autonomia, não é um processo de libertação, né? É um processo também de exploração. Então, eu acho que a grande questão que daí são as novas formas de exploração, né? Que algumas nem são tão novas, né? Mas essas novas formas de exploração, elas exigem, de fato, pensar outras formas de regulação, né? Da mesma forma que o direito foi capaz de criar determinadas instituições que foram aderentes ao sistema capitalista industrial, eu acho que nós temos agora que pensar formas de proteção que estejam afinadas com o tipo de capitalismo que nós estamos vivendo, né? E eu acho que isso é uma provocação para os nossos próximos encontros, inclusive, né? Como é que esse direito, né, pensado, digamos, como um sistema de proteção, ele pode dar conta da nossa realidade a partir das necessidades desses trabalhadores e trabalhadoras, né, de viver da sua renda e do seu trabalho, né? E você tem razão, eu acho que nós temos aí um processo duplo, né? De pensar essas categorias, pensar essas questões, mas ao mesmo tempo de atuar junto, né? Porque esses trabalhadores e trabalhadoras têm muito a dizer para a gente, né? De como é que eles estão se virando, digamos assim, e, portanto, como é que eles estão disputando a vida e a realidade do dia a dia, né? E eu acho que isso é muito expressivo no trabalho do Jazz, e queria agradecer muito esse nosso primeiro encontro aqui. Espero que a gente possa nos ver outras vezes com alguns temas. Você fica à vontade se você quiser dizer mais alguma coisa, enfim, para encerrar o nosso papo hoje. E já te agradecendo muito, viu, Bárbara, sua disponibilidade e o que você trouxe aqui para a gente, para o nosso bate-papo. Não, eu que agradeço, hein, Mário. Eu acho que são todos debates fundamentais, né? Acho que a gente começou um novo século aí com muito ataque, né? À inclusão social, aos direitos dos trabalhadores, aos direitos sociais. Mas eu acredito que a gente também está num momento de crise, ele também é um momento de reinvenção, né? Então, eu acho que é um momento de construção de novas utopias, de novos processos de inclusão social e proteção social, com outras linguagens, efetivamente, né? Mas eu acho que também é o momento da gente olhar para o nosso passado, marcado por muita desigualdade, por muita exclusão, e buscar enfrentar esses novos temas, né? Então, nosso fazer acadêmico tem muito sentido, muita conexão com esse propósito, né? Pensar o Brasil, mas pensar o Brasil para propor novas políticas e pensar uma nova estruturação de sociedade que aí, de fato, tenha no seu centro a inclusão social, né? Acho que é um pouco essa
a nossa tentativa. Então, um prazer estar aqui com vocês, porque eu sei que a gente compartilha dessa premissa, né? E também dizer que nós estamos na pós-graduação justamente no bloco que vai discutir Estado e políticas públicas, e eu já falei que o professor Eymar vai ser um dos convidados, né, justamente para discutir esses processos de construção de novas legislações, novas experiências a partir do que os trabalhadores estão refletindo e sentindo com essa nova realidade, né? Então, sempre bom estar aqui nesse espaço de troca. Obrigado mesmo, Bárbara. E vai ser um prazer continuar esse diálogo com vocês. Só por fim, João, nós já estendemos aqui o nosso tempo. Nós já estamos estourando, né? Aqui o nosso minuto. Você percebe, mas só por fim, uma provocação para você. Você percebe que as pautas sindicais incorporaram mais os temas de mulheres e negros? Percebo que sim. Ao longo dos anos 2000, essas pautas tomaram muita força, né, dentro do movimento sindical. E aí, por exemplo, a categoria dos bancários, né, desde os anos 2000 já constituiu uma mesa só para falar de igualdade de oportunidades, né, e não só raça e gênero, mas também LGBT, pessoas com deficiência, enfim, entre outros temas, né. E, no fim das contas, agora, né, nesse momento que nós estamos aí chegando na terceira década, né, do século XXI, também as empresas têm compreendido melhor a importância dessa inclusão, né? E a ONU tem pautado também pela Agenda de Desenvolvimento 2030. Então, a gente percebe que teve uma conquista institucional mesmo com relação a esses temas e o movimento sindical foi muito importante para construir esse espaço, né? Acho que até no debate público, na mídia, etc., esses temas avançaram muito e, felizmente, estão se tornando direitos também. Né? Maravilha, gente. Você desculpa, mas o tempo está encerrando. Eu faço a parte chata da live, que é na moderação, e a gente correndo o risco de cair, ficar antipático, cortar a fala de todos. Eu agradecer muito a Bárbara. Foi sensacional. Você trouxe elementos importantes. Eymar, que é o dono do programa, já estava até pensando em falar para ele ancorar sozinho, porque ele é bom para caramba na história. Né? Então, mas, enfim, é um prazer sempre estar com vocês. A TV 61 agradece. O momento que vocês quiserem, estou sempre aqui. E a Bárbara vai vir em outros momentos. Eu queria ter feito uma série de perguntas, mas o Eymar ele acabou fazendo parte das perguntas que eu queria. E a gente volta na próxima terça-feira. Um abraço, Eymar. É isso, um abraço, João, um abraço, Bárbara. Um abraço para todos. Prazer, João, um abraço, Eymar. Até a próxima. Até.